Olá, um aluno meu da alfabetização me procurou porque ele tinha um trabalho para fazer, perguntando a minha opinião sobre o PNE, especificamente sobre alfabetização. Eu achei um tema bem interessante, eu achei que valia a pena nós compartilharmos, né? Eu fiquei de mandar esse material para ele, com as minhas reflexões, e aproveitei então para preparar um material para o canal. Espero que contribua com as reflexões de vocês nas escolas, né, e que a gente possa então ampliar esse debate nas nossas redes. Então, o PNE em alfabetização, ele traz a seguinte meta: alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Como meta, eu acho que todo país que pensa e leva a educação a sério, é claro que ele deve ter essa meta. É preciso que as crianças sejam alfabetizadas, não na idade certa, mas na idade que é possível alfabetizá-las. Eu alfabetizei crianças em 1 ano, 2 anos, com uma alfabetização bastante consolidada. Então, é possível alfabetizar as crianças em 1, 2 anos, com certeza. Em 3, tenho certeza que sim, mas não em quaisquer condições. O PNE vai estabelecendo as estratégias para que essa meta seja alcançada. São estratégias bastante interessantes, mas eu acho que a gente precisa dialogá-las com a realidade. O PNE, o Plano Nacional de Educação, ele é de 2014. E todo mundo viveu esse país nos últimos anos, de 2014 para cá. Nós vivemos as políticas públicas que foram implantadas nesse país de 2014 para cá. Então, os caminhos que o povo brasileiro escolheu trilhar, eles têm um impacto sobre o plano, sobre a meta e sobre a escola. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma dessas metas. A primeira meta: estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com a qualificação e valorização das professores, professoras, alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças. É interessante porque muitas vezes a articulação que se vê, as estratégias desenvolvidas na pré-escola, ao invés de os anos iniciais, os anos 1, 2 e 3, compreenderem a criança como criança e, portanto, usarem as estratégias que nós usamos na concepção de infância, na concepção de educação infantil, na ampliação dos processos de inserção dessa criança no mundo letrado, o que se faz? Como é que se entende muitas vezes isso? Essa articulação entre a pré-escola e o ciclo de alfabetização. Vamos adiantar o ciclo de alfabetização. Mas não é isso que está escrito na BNCC, não é, minha gente? A BNCC é clara, a alfabetização acontece no ano 1 e 2 do ensino fundamental. Então, a gente precisa, na escola, fazer uma grande discussão sobre como é essa articulação entre educação infantil, sobretudo a pré-escola, 4 e 5 anos, e o ano 1, 2 e 3 do fundamental. Porque existe uma confusão muito grande nisso. Ao invés da gente articular o ano, 1, 2 e 3 do fundamental com a pré-escola, não. A gente quer que a pré-escola seja realmente uma pré-alfabetização. E isso não existe, né? Não existe uma pré-alfabetização. Isso não tem fundamentação teórica e isso não tem fundamentação legal. Então, não é para você adiantar articulação, não é pegar os trabalhinhos, as atividades, o que o aluno deverá aprender aos 6 anos e trazer para ele aprender aos 4. E isso é uma interpretação equivocada do Plano Nacional de Alfabetização, do Plano de Educação, sobretudo no que diz respeito à alfabetização. Não é para se trazer a escolarização, os processos de alfabetização, a sistematização
né, da codificação e decodificação para os 4 anos. A articulação não é essa. A articulação é entender que essa criança de 6 anos, ela ainda precisa brincar, ouvir histórias, ser inserida no mundo da leitura e da escrita por outros caminhos, até chegar nesse modelo que, vamos combinar, na minha opinião, já é bastante ruim lá na frente, que dirá para 4, 5 anos. Então, assim, tem uma confusão do que é você articular educação infantil com o ano 1, 2 e 3, com o fundamental. Eu acho que a gente precisa discutir nas escolas, discutam na escola. O que é infância? Como é que criança aprende? O que é processo de alfabetização? E eu acho que isso vai ajudar a gente a caminhar, então, e desfazer alguns nós e alguns muito mal entendidos sobre o que é trabalho de educação infantil e o que é trabalho de fundamental. E como é que podem se articular, sobretudo continuando tendo a criança como protagonista, brincadeiras e interações como eixo e respeito a esse processo da infância. Mas vamos falar sobre valorização docente e respeito ao professor. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Escolas sofrem com falta de professores nas salas de aula. Consultoria aponta déficit de 50 mil vagas perdidas na pandemia. A ausência dos profissionais tem impactado ainda mais a volta às aulas presenciais. Essa é uma notícia de 2022. Municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro sofrem com falta de professores. Em alguns casos, alunos têm aula só 2 vezes por semana. Então eu pergunto, como é que a gente atinge a meta de alfabetizar as crianças em 3 anos com essa situação docente? Na verdade, nós vivemos, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, eu não posso falar dos outros estados, mas a gente sabe que o Brasil adentro e Brasil afora, a situação não é muito diferente. Mas como é que a gente pode pensar seriamente em atingir uma meta de alfabetizar as crianças em 3 anos, quando nós assistimos tamanho descaso do poder público com a educação? Nós começamos 2023 ainda com um déficit grande de professores. Então, o ano letivo começa sem um planejamento desses gestores, tanto da gestão estadual como da gestão de muitos municípios no estado do Rio de Janeiro, que, inclusive o município do Rio de Janeiro, que começam as aulas e depois é que vão pensar assim, né, não tem professor para as crianças. Não deu para fazer essa conta? Não sabiam quantos alunos tinham matriculado nas redes, quantos professores eram necessários? Então, só em abril, maio, é que vamos pensar o que vamos fazer? Ora, e depois a gente estabelece meta. Para a gente estabelecer meta, para a gente alcançar meta, tem que ter seriedade de gestão. E não é sério você começar um ano letivo sabendo que faltam professores e no meio do processo é que vamos tentar resolver o problema, né? Isso não é um tratamento sério da gestão da coisa pública. Isso não é tratar os profissionais da educação, nem os alunos, nem as famílias dos alunos com respeito. E aí, no 5.2 temos uma questão que vale um curso inteiro. Aliás, eu tenho aqui no canal sobre a avaliação, quem quiser pode assistir. Instituir instrumentos de avaliação nacional, periódicos e específicos para aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular os sistemas de ensino e as escolas a criarem respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do 3º ano do ensino médio, né, do ensino fundamental. Então, mais uma vez se desarticula, né, o fazer pedagógico. É claro que nós, como professores, não precisa de um plano nacional de educação para me dizer que eu tenho que avaliar os meus alunos. Isso eu aprendi na escola normal lá em 1987. Então, nós, professores, sabemos que nós temos que avaliar os nossos alunos. Agora, quando é que os sistemas, essas redes, esses gestores,
da coisa pública vão se incluir nessa avaliação. Porque a meta cada um de nós tem o nosso poder, né, de alcance, o nosso poder de ação. E o poder de ação do professor, né, ele tem um poder de ação, é claro, cabe a nós muita coisa, inclusive avaliar, sim, os processos dos alunos, os processos, o caminhar desse aluno no processo de aquisição da leitura, da aquisição competente da leitura e da escrita. No entanto, se não entram nessas avaliações todos esses contextos, todas essas articulações que são de nível, né, de gestão, quais são as condições dessa escola? Quais são as condições que essa rede vem oferecendo para que esse professor empreenda realmente uma boa avaliação? Quer dizer, a avaliação chega como uma prova externa que desconhece a realidade do cotidiano das escolas. Então, ela não ajuda. O que ela está aferindo, né? Será que essa avaliação, essa folhinha, né, produzida sabe onde, Deus lá sabe por quem, que chega para o meu aluno para aferir a alfabetização dele, ela dá conta de aferir também os processos? Porque para a gente que é professor interessa muito pensar os processos, né? Então, o meu aluno ainda não sabe ler, ainda não sabe escrever. Por quê? Será que é apenas falta de empenho docente? Será que a questão é apenas metodológica? Então, o que está faltando para essa criança aprender a ler e escrever nesses 3 anos do ensino fundamental? Ah, está faltando ele começar lá com 4 anos a fazer folhinha? É isso? Ele começar mais cedo a ser treinado para fazer prova? É isso que está faltando? Será que realmente o problema da alfabetização no Brasil está nessa questão? Então, eu acho que a gente precisa refletir com muito cuidado e com muita seriedade a questão da avaliação. Enquanto a avaliação ela for uma avaliação diagnóstica apenas, né, do que o aluno sabe ou não sabe, e não de como esse conhecimento foi produzido ou não foi produzido, quais foram esses processos, quais foram essas condições de trabalho, né, qual foi o investimento real que se teve em educação, essa avaliação, para mim, diz muito pouca coisa. 5.3, estratégia 5.3. Selecionar, certificar, divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, assegurar a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas preferencialmente como os recursos educacionais abertos. Acho lindo isso, né? Selecionar, certificar, divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças. Gosto, sobretudo, dessa parte. Assegurar a diversidade de métodos e propostas. Me parece que a gente cai, então, num paradoxo, né? Como é que eu vou ter uma avaliação única para o país inteiro, mas ainda assim eu vou assegurar a diversidade de métodos e propostas pedagógicas? Ora, se eu vou trabalhar com métodos e diversidade de métodos e propostas, a avaliação dificilmente será o mesmo instrumento. Porque a avaliação, o aluno está submetido a um determinado processo, né? E esse determinado processo vai construir esse conhecimento com esse aluno de uma determinada maneira. E depois ele tem que se adequar, né, à maneira como a prova única pergunta, ao vocabulário, à linguagem. Então, não tem respeito à diversidade quando a gente fala numa avaliação única para todo mundo. Isso não significa que não é obrigação dos sistemas de ensino avaliarem. É claro que é, né? Afinal de contas, é verba pública, é dinheiro público. A gestão precisa avaliar, né, se os alunos estão realmente recebendo aquilo que é direito deles. Ser alfabetizado é um direito do cidadão. Então, cabe ao gestor público, com certeza, avaliar isso. Mas como é que a gente faz isso com uma prova única e, ao mesmo tempo, assegura a diversidade, né? Sem contar com a participação
dos professores nesse processo, sem contar com uma ampla discussão dos docentes nesse processo, né? Como nós que somos professores recebemos, né? De cima para baixo, né? E aí a avaliação, esse modelo, acaba sendo, na verdade, o grande balizador curricular. E ele acaba com qualquer possibilidade de diversidade, porque aí eu vou treinar o meu aluno para fazer aquele modelo de prova, para responder aquele modelo de questão. Então eu não tenho como assegurar diversidade, né? E nem o meu método, a minha metodologia de trabalho, porque o meu aluno terá que ser treinado obrigatoriamente para fazer aquele tipo de prova. Então nós temos aí contradições, paradoxos, questões que são muito complexas, que precisam ser discutidas, e discutidas de forma ampla, discutida com a categoria dos professores, discutidos com quem está na sala de aula alfabetizando, e não discutida apenas por pessoas que muitas vezes nunca entraram numa sala de aula, nunca alfabetizaram uma criança e só conhecem esse processo de ouvir dizer. Ouvir dizer que a neurociência fala isso. Ouvir dizer que Paulo Freire fala aquilo. Ouvir dizer. Não é ouvir dizer. Você já entrou numa sala e alfabetizou uma criança? Então, se você não entrou numa sala e alfabetizou uma criança, precisa conversar, dialogar e ouvir quem já fez. Quem conhece esse processo. Quem conhece esse chão de escola. Senão, essas políticas públicas tendem a não dar o resultado que é esperado. Tá certo? Então, a gente precisa dialogar mais com quem faz. O 5.4, ele, na verdade, retoma essa questão, né? Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras, que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e aprendizagem dos alunos, considerando as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade. O que é interessante é que se fala de tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras em um tempo onde o MEC vai priorizar, por exemplo, método fônico, que foi amplamente utilizado em 1970 e produziu muito fracasso escolar. Então, além de não ter nada de inovador, também não teve nada que melhorou, né, que tem provas, pelo menos não na história da educação, não há provas de que esse método que foi hegemônico e muitas vezes ainda é hegemônico. No Brasil, apesar de falarem tanto de Paulo Freire, não sei o quê, hegemonicamente, o que nós temos em sala de aula são práticas acartilhadas. Caminho Suave está não sei quanta edição. Os professores continuam alfabetizando pelo método silábico e fônico e continuam produzindo fracasso escolar. Apesar de, na década de 80, nós temos uma grande discussão, uma produção absurda dos nossos intelectuais, dos nossos professores, das universidades, falando sobre possibilidades, aí sim, inovadoras, né? Então, é interessante que a gente chega em 2023 falando de inovação, né? Novas tecnologias educacionais, práticas pedagógicas inovadoras, mas nós temos, na verdade, hoje, hegemonicamente, no pensamento pedagógico que orienta o MEC, pensamentos bastante arcaicos, bastante conservadores, práticas, né? ênfase em práticas pedagógicas que, na verdade, ajudaram a produzir os 14 bilhões de analfabetos que esse país possui. Esse material, tá aí, Gamela, Tuga. Eu levei esse material para minha sala de aula de alfabetização e muitos alunos meus, com 20 não sabem o que é uma gamela. Não fazem a menor ideia do que seja Tuga. Imagina uma criança, e esse material, pasmem, né, foi utilizado na pré-escola, com crianças de 5 anos, crianças que nem eram para estar fazendo esse tipo de material, porque isso não é currículo de educação infantil. Isto não é currículo de educação infantil. Não tem referencial. Não está referenciado nem legitimado, nem na teoria, nem legalmente. E aí,
você tem, mas lembra da articulação? Então, muitos professores entendem que articulação é isso, é trazer esse tipo de material, que veja, já é muito ruim para o ano 1 e 2 de alfabetização, trazer esse material. Mas, Andréia, por que é ruim? Primeiro porque esse material, esse tipo de alfabetização, produziu fracasso escolar bastante durante anos no Brasil. Sim, esse material. Ai, mas André, eu fui alfabetizada assim. Eu também. Mas não foi isso que garantiu a minha alfabetização. O que garantiu a minha alfabetização é que eu tinha pai e mãe letrado, biblioteca em casa e outros trozentos fios que foram me fazendo leitora e autora. Não foi esse tipo de material. A criança que depende só da escola para sua inserção no mundo letrado, entrar pelo mundo letrado, pela gamela e pela tuga, tá entrando pela porta errada, né? Mas se vocês quiserem saber mais por que é a porta errada, façam o curso de alfabetização sem cartilhas aí no canal, tá bom? Porque eu não posso me alongar, porque hoje a gente está discutindo PNE. Então, assim, mas esse tipo de material que nós estamos vendo aí, ele é, além de ser um equívoco pedagógico, né? Ele é um material completamente fora, ele não é nenhuma inovação tecnológica. Então, ele não está de acordo com o Plano Nacional de Educação. Isso aí não tem nada de inovação, tá? Mesmo que venha na internet, mesmo que seja vendido por algumas empresas como ajude o seu filho. Gente, é de uma falta de ética, é de uma perversidade. Ajude o seu filho autista a ler e a escrever. A sua criança tem dificuldade de ser alfabetizada? Compra esse tipo de material e alfabetiza você mesmo ela em casa. Isso é de uma inconsistência pedagógica e de uma má-fé absurda. Esse tipo de material, ele já foi amplamente analisado, questionado. Nós temos ampla bibliografia, né, falando sobre esse tipo de material e falando por que ele não é adequado à alfabetização das infâncias. A alfabetização dessa criança aos 5 anos, então, ele é completamente equivocado. Essa parte da meta, eu preciso falar, né, sobre como existe uma inconsistência entre o que se diz nos documentos oficiais e o que se faz enquanto política pública, né? Então a gente vê aí, apoiar a alfabetização das crianças do campo, indígenas, quilombolas, de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos, desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da linguagem materna pelas comunidades indígenas e identidade cultural das comunidades quilombolas. Pois é, isso é o que está escrito no PNDE. Mas vamos lá, vamos recordar um pouco as políticas públicas. Otávio Guedes, que é um comentarista de política da Globo News, né? Ele tem no blog dele, ele coloca: Bolsonaro já lamentou que o Brasil não dizimou indígenas. Esse era o presidente, né, que deveria colocar nos últimos 4 anos em curso esse plano. Na verdade, a data limite dele é ano que vem. Nós estamos muito longe, quer dizer, a gente vai ter que fazer um novo plano, estabelecer novas metas, né? Porque nós não alcançamos nenhuma. Nenhuma foi alcançada, tá? Então, presidente que se autocondecorou com mérito indigenista, que deixou, como nós vimos no início do ano, a tragédia Yanomami, né? Que quase leva ao genocídio, o desaparecimento de um povo, de uma etnia inteira, porque deixou esse povo ser massacrado, né? Chegou a dizer, né? Cavalaria americana, né? Matou os indígenas. Quer dizer, se a gente tivesse feito a mesma coisa, a gente não tinha esse problema no Brasil. Ora, se eu que sou o governante maior, eu acho que indígena é um problema, será que eu vou garantir a alfabetização das crianças indígenas na sua língua materna? Será que vai ter respeito e condições ao modo e à cultura desse povo para que esse povo chegue a ser alfabetizado? Morreram mais de 500, né, crianças indígenas. Quer dizer, a ideia era dizimar mesmo, né, os nossos índios. Então, assim,
Outra fala, né, do ex-presidente durante 4 anos desse país: quilombola não serve nem para procriar. Então, como é que uma pessoa que pensa, porque pensa o mundo desse lugar, vai assegurar, né, uma educação para as comunidades indígenas e quilombolas? A resposta é simples: não vai e não assegurou, porque não tinha nenhum interesse em investir nenhum real na alfabetização indígena ou quilombola, tá? 5.6. Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores e professoras para a alfabetização de crianças com conhecimento de novas tecnologias, novamente, as novas tecnologias educacionais. Gente, que mané novas! O Brasil não chegou ainda nem a Anísio Teixeira, nem o projeto de escola nova, que é um projeto liberal, preciso dizer, progressivista, escola nova, progressista para aquela época, para 1920. Estamos a 100 anos depois, 100 anos depois da escola nova. E a gente ainda não conseguiu chegar nem na escola nova. Então, como é que o Brasil está pensando essas novas tecnologias? Como é que é pensar novas tecnologias em escolas que não tem laboratório de informática, que nem a diretora, nem a secretaria da escola, muitas vezes, tem acesso à informática? Que muitas vezes o único acesso à informática, né, a rede que tem, é do celular da professora, que é ela que paga. E aí nós temos um plano nacional de educação que fala em tecnologias, novas tecnologias educacionais. Que novas tecnologias educacionais são essas? Livro didático é a nova tecnologia. Quadro de giz, quadro branco é a nova tecnologia educacional. O que a gente está entendendo por nova tecnologia educacional? Juntar B com afasbar, gamela, tuga, isso é nova tecnologia educacional? O que a gente... Método fônico é nova tecnologia educacional? Então, dizem que a gente tem que promover a formação inicial e continuada. Eu trabalho com formação inicial e continuada de professores, né? Estimulando a articulação entre programas de pós-graduação estrito sensu e ações de formação continuada de professores para a alfabetização. É muito interessante isso, né? Porque se fala da importância da forma... Porque, claro, mais uma vez, o problema da alfabetização no Brasil não é um problema de gestão, é um problema de formação docente. Eu compreendo que nós temos sim, eu tenho, inclusive, feito sérias críticas à formação docente. E eu sou formadora. E eu tenho feito, né, uma autocrítica e uma reflexão sobre... Que professores é esses que nós estamos formando? Tenho sim. Mas a gente precisa também pensar quais são as condições de trabalho desse professor, qual é o incentivo que esse professor tem para investir na própria formação, se a maioria das redes não tem sequer plano de carreira. O governador do estado do Rio de Janeiro, hoje, em 2023, os professores estão em greve porque ele está atacando o plano de carreira docente. Então, é complicado. Nós temos um plano que fala em valorização docente, porque desde a LDB de 96, a gente fala de valorização docente. 96, olha quantas décadas nós passamos e até hoje a valorização docente não chegou. Muito pelo contrário. Nós fomos chamados de vagabundos, doutrinadores, até pedófilos. A sociedade nos desrespeita muito todos os dias. Claro, porque nós temos, né, assim, os nossos maiores representantes, presidentes, governadores, nos desrespeitam, como é que a mãe e o pai do meu aluno vai me respeitar? Isso é um recado que se manda para a sociedade. Então, vamos lá. Manda o professor fazer formação. Vamos fazer formação, gente, vamos estudar. Eu acho que o professor tem que estudar, eu acho mesmo.
Afinal de contas, é uma profissão de intelectual. O professor precisa estudar. Todo profissional precisa estudar. Claro que o professor também. Mas vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aí? Governo Bolsonaro corta 3,2 bilhões do orçamento do MEC. A universidade, nesse período, nesses últimos... viveu um verdadeiro pesadelo. Eu sou coordenadora de um laboratório de brinquedos, um espaço de formação de ensino, pesquisa e extensão. E hoje eu sou coordenadora de mim mesma, porque eu não tenho, né, secretária, eu não tenho bolsistas, todas as verbas foram cortadas, eu perdi e os alunos perderam. Então, nós mantivemos a universidade aberta e funcionando pelo esforço de cada professor, de cada funcionário. Hoje, na universidade, nós temos duas pessoas para limpar um prédio de 5 andares. Eu chego na minha sala, eu tenho que varrer minha sala. Então, assim, né? Eu não me sinto mais valorizada por isso. Bom, verbas para investimentos. As universidades federais em bilhões corrigidos pela inflação. Então, olha aí como a gente foi perdendo queda de 73%, tá? Então, de 2010 até 2019, nós perdemos muito investimento. Se nós temos menos investimento na universidade, como é que nós vamos oferecer mais vagas? Como é que nós vamos abrir as portas da universidade, oferecer mais projetos de extensão? Como é que nós vamos chegar realmente no chão da escola? Como é que a gente vai fazer esse diálogo? Precisa muito investimento. E, finalmente, no 5.7, apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade temporal. Pois é. E aí a gente assiste e liga a televisão, né? Como eu, que tomo café da manhã vendo o Bom Dia Rio. E todos os dias tem lá famílias reclamando de várias e diferentes redes, né, gente? Não tem mediador para as crianças com deficiência, para as crianças... E nós sabemos que houve um aumento bastante, depois da pandemia, muitas crianças com dificuldades, com uma série de transtornos, muitas crianças que precisam da mediação, que precisam de um olhar diferenciado. E aí, na verdade, o que nós temos? Nós temos muitas mães, né, muitos responsáveis, abrindo mão do trabalho para acompanhar o filho nas salas de aula. No entanto, isso também não é garantia de inclusão, porque muitas vezes a única coisa que essa criança está realmente é na sala de aula. Ela não está incluída, né, pedagogicamente nos fazeres da escola. Às vezes essa mediação é feita por alunos, né, estagiários de todas as licenciaturas sem a menor formação, ao invés do poder público, né, que diz que a gente que tem como meta incluir essas crianças, né, mas ao invés de incluí-los com a profissionalização, quer dizer, colocando profissionais que estudaram, que estão capacitados, que sabem lidar com essas crianças, que têm conhecimento para propor atividades, para fazer a mediação da relação dessa criança com o restante da turma, para formar uma parceria com a professora regente, para realmente incluir essa criança cada vez mais nos fazeres pedagógicos. O que nós temos são as pessoas menos preparadas, menos qualificadas, que são simplesmente colocadas lá, ó, fica aí com ele. Se ele sair, você sai, se ele te bater, você aguenta, e é isso. Isso não é inclusão, isso não é sério, né? Isso não é tratar sério a educação. E aí, é claro, é sem terminalidade, porque isso a gente pode manter por ali, né? Quer dizer, eu não me comprometo com os processos de aprendizado do aluno, né? A criança com deficiência, ela não tem menos direito do que as outras ao aprendizado e desenvolvimento.
Então não é garantir a matrícula, é garantir a matrícula e a inclusão dessa criança no mundo do conhecimento. Essa criança precisa desenvolver, essa criança precisa aprender e ela tem capacidade para isso, mas não em quaisquer condições, né? É preciso que a escola realmente ofereça as condições para que esses alunos aprendam. Então, gente, alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental, é realmente uma meta séria, é uma meta justa, mas é uma meta que precisa de políticas públicas muito mais sérias e muito mais comprometidas com a educação, né? A gente não tem como fazer isso vivendo a situação que nós vivemos hoje, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, falando especificamente aqui do Rio de Janeiro, operações policiais afetaram 80 mil alunos e 243 escolas na cidade do Rio de Janeiro, sem falar das creches, desde o início do ano letivo de 2023, que começou no dia 7 de fevereiro. Esses dados são da Secretaria Municipal. A Secretaria mostra que nos últimos 2 meses as escolas acionaram o protocolo de segurança em tiroteios em 1.322 vezes. Ou seja, em 2 meses, essas escolas, na verdade, fecharam as portas, os professores mandaram um trabalhinho virtual para casa e as crianças não tiveram um processo de aprendizado efetivo. Então, por exemplo, isso interfere muito nesses processos. Então, se eu tenho falta de professor, né? E aí, quando eu tenho o professor na escola, essa escola fecha porque tem operação policial, porque tem tiroteio, porque essa criança não consegue chegar na escola. Ela vai para a escola e não tem professora, e quando ela tem professora, a professora não vai porque está tendo tiroteio. Então, esse tipo de dado me fala por que essas crianças também, quer dizer, ele não é o único condicionante. Mas se eu não tenho a criança na escola, se eu não tenho o professor na escola, como é que essa criança realmente vai ser alfabetizada? Quer dizer, o Estado brasileiro, e aí eu estou falando como um todo, mas o Estado brasileiro, sobretudo em cidades como o Rio de Janeiro, não consegue garantir sequer o que está estabelecido na LDB. Nós não conseguimos garantir 200 dias letivos nem 800 horas. Nós não temos isso. Mas nós temos uma meta de alfabetizar essas crianças em 3 anos. Então, é matematicamente uma incongruência. Eu estou dizendo, olha, você tem que fazer isso, mas o tempo que eu te dei para fazer isso eu não garanto não, tá? Não sei como é que vai ser isso. Se vira aí. De repente é o método que está errado. De repente o problema é só esse. Isso é um problema também. Não estou negando, não. Nós temos um problema sério metodológico, né? Nós temos um problema de formação, sim. Sim. Né? Mas esse, com investimento na universidade, com um plano de carreira decente, com valorização docente, com garantia de tempo de planejamento, com investimento em formação continuada, eu resolvo. Mas eu não estou vendo esse movimento da parte do gestor público, né? Não é dizer assim, mas eu investi tantos milhões em educação. Isso não me diz nada. Não me diz nada. Se a escola não estiver aberta e funcionando, se esse professor não tem os seus direitos, né, garantidos, se esses alunos não têm os seus direitos garantidos, não me interessa você dizer que investiu 1 milhão, 2 milhões. Não me interessa. Porque na prática, isso não faz diferença. Na sala de aula, isso não faz diferença. Então, nós temos que ter... E veja, o gestor público, ele não... O secretário de educação, sim, ele olha aqui para a educação. Mas o gestor, o prefeito, o governador, o presidente, ele precisa ter um olhar mais ampliado, né? Então, em 2021, né, mapa da pobreza, quer dizer, nesse período, nesses anos, né, tenebrosos que nós passamos, né? 29,6, quer dizer, quase 30% dos brasileiros tiveram renda familiar inferior a R$ 497. Menos de R$ 500 mensais, minha gente.
E aí o professor dando na escola, mas a família não chega junto, mas o aluno, né? Sim, porque ele está vivendo numa família que ganha menos de R$500 por mês. E isso tem impacto sim na vida dessa criança, que tem que ser alfabetizada em 3 anos. Então, enquanto a gente não olhar para o problema da alfabetização pelos seus viés, né, pelo viés econômico, social, cultural, né, enquanto a gente olhar só para o miudinho, que tem que ser visto também, veja, não estou negando não, tá? Tem que ser visto, né? Esse miudinho do método, esse miudinho das relações dentro da escola, né? Esse miudinho de que sentido essa criança encontra nessa escola para ser convidada, né, a ler e a escrever. Enquanto eu não olhar, né, para isso, mas olhar também para os contextos que essa criança está inserida, a escola, ela não está fora da sociedade, ela se articula diretamente com a sociedade. Então, tudo isso que nós vivemos, né? Nós vivemos aí, por exemplo, a questão da violência nas escolas, né? Quando o PNE foi escrito, a gente não tinha vivido essa experiência ainda. A gente não tinha vivido a pandemia ainda, né? Então, de que forma essas coisas atravessam o cotidiano escolar? De que forma essas coisas têm implicações diretas no processo da alfabetização dessa criança? É isso que nós temos que discutir.